questões e vai fazer uma revisão sobre o que é, sobre a prova, né, basicamente. A prova, como vocês sabem, não sei se já foi falado, né, vai ser prova de consulta, no caso, né, vai ter as questões que são dissertativas, tá? E questão dissertativa, são 5 questões, novamente, para completar, né, os 5 pontos. Você já tem, né, foi a prova anterior, foi até 5 pontos, essa prova vai ser também outros 5 pontos, né, para juntar a sua nota da N2. Aí, Professor, oi, desculpa te interromper, pode? mas essas atividades que a gente está fazendo, elas Isso, vão compor a nossa nota da do N3. boletim? Oi? Bruno, vai ser, desculpa te interromper também, vai ser da N3. As Ah, atividades que está fazendo agora é para N3, tá? entendi. Ah, Tá tá. bom? Então Por tá isso bom. é Obrigado, professor. importante, nada, Bruno. Então, não deixem de fazer, pessoal, né? Isso aí é importante, compõe, né, na nota da N3. Então, a gente queria ver em conjunto com vocês, sabe? A gente vai passar assim rapidamente essas questões que a gente for falar. Eu vou sugerir algumas coisas que a gente tem que aprofundar, no caso, porque assim, com isso não estou falando que a prova vai ser difícil, né? Mas a gente tem que focalizar mais assim na questão, no caso do conteúdo, de algumas coisas que são fundamentais para vocês, no caso, tá? Mais vocês que são da fisioterapia, mais ainda, tá? Bem, então, se alguém tiver alguma questão já mais que não entendeu nas aulas, às vezes, senão a gente vai tocar ponto a ponto, né? No caso, aquelas partes mais podem ter causado mais dúvidas, tá bom? Beleza. Então, na primeira questão, na primeira parte que a gente tocou quando a gente falou nesse citologia e histologia do sistema muscular, né, nós falamos brevemente, né, sobre os conceitos, enfim, não vou entrar em detalhes nas figuras que vocês já sabem, né, no caso do sistema, o conceito, no caso. Uma coisa que é interessante para vocês sempre souberem isso é a origem embriológica. A origem embriológica é um ponto importante no caso de qualquer sistema, né? Então, a gente vai tocar nos outros sistemas para N3 que estamos faltando e sempre vai focar de onde que vem, de onde provém, no caso, esse sistema que nós vamos falar, né? No caso, agora está o sistema muscular, depois a gente vai falar sobre pele, uma coisa importante para vocês. A gente vai também tocar, no caso, a parte de sistema urinário, também é uma coisa importante. Então, de onde provém embriologicamente? No caso do sistema muscular, nós estamos falando, né? Ele geralmente provém das camadas germinativas, é o que eu estou querendo dizer. Então, temos endoderma, mesoderma e ectoderma. Então, no caso, o sistema muscular, ele provém do mesoderma, porque do mesoderma vai formar o que? Tecido mesenquimal, célula mesenquimal. E da célula mesenquimal nasce o que? Sistema muscular, sistema ósseo, sistema adiposo. Então, todos esses sistemas, eles provêm do mesoderma, tá? Mas quando a gente fala, no caso, imaginemos, sistema respiratório, aí a coisa muda, porque no sistema respiratório tem vários tipos de órgãos. Então, aí tem uma mistura entre mesoderma, endoderma, enfim. Isso vamos observar quando chegar nessa parte. Então, é importante saber de onde que provém embriologicamente, no caso, cada sistema que estamos observando. E mais ainda, porque nós somos citologia e histologia, né? Então é importante entender essa parte. Bem, o conceito, no caso de miologia, né, já nós sabemos, conceito geral, e nós vamos aplicar as características gerais, pessoal, tá? Isso ter uma questão muito importante, porque a gente pode pedir exemplos, a gente pode falar sobre esse tipo de características, no caso no caso do sistema muscular. Se a gente falar de condutora de estímulos, nós já falamos que tem a ver com o processo
de contração e relaxamento, e já vamos chegar nessa parte também. Se a gente falar de excitabilidade, nós estamos falando do encurtamento do músculo, nós estamos falando também do potencial de ação, né, que nós vimos no caso na aula seguinte, né, produção de calor. Se a gente está falando de contratilidade, a gente está falando de contração, de latência e de distensão, no caso da fibra muscular. Deixa eu ver, acho que beleza. Bom, aí também tem aquelas funções, né, que tem, nós já tínhamos falado dessas funções. Também isso é bem basicão, né, não tem problema. O mais importante é aquele slide anterior, das características, que isso envolve de uma maneira geral para qualquer espécie, tá? Outra coisa interessante, né, embora capaz possa trazer um pouco de dificuldade, né? Não sei se você se você se lembra, né? Que a célula muscular, né? Normalmente nós temos que chamá-la de célula muscular, mas no caso, no tecido muscular, eles são mais chamados pela literatura, né? Na verdade, a Sociedade de Anatomia, ela designou, desculpe o barulho, pessoal, está passando um caminhão aqui. Então, ela designou que o nome dessas células musculares, elas vão se tornar, no caso, em fibras, tá? Essas fibras, no caso, vão ser designadas como células musculares. E elas são alongadas, todas elas são alongadas, elas não têm uma forma redondinha como as outras células que nós fomos observando. Que mais? Elas apresentam aquelas proteínas, né, no caso, que estão dentro dessas fibras musculares. Essas proteínas que estamos falando, né, aquelas proteínas clássicas são actina e miocina, né, mas elas têm mais duas que a gente também é necessário entender elas. Essa parte é importante, tá? Embora, professor, mas isso aí é chato, mas só que o problema que a gente precisa entender tudo isso, porque essa parte é importante. Se vocês tiverem fisiologia, vocês vão ver o porquê é importante essa questão aqui que a gente está vendo, né? Aliás, a gente está falando muitas coisas que vocês vão ver também em fisiologia. Então, uma questão aqui importante, né, da fisiologia, na caso da construção do processo de contração muscular e relaxamento muscular, ela trabalha com essas nomenclaturas agora, né, que estamos falando aqui. No caso, membrana plasmática, sarcolema, citoplasma, sarcoplasma, aquilo que nós tínhamos falado, né? Então, não esqueçam disso. Mitocôndrias, no caso, sarcossomas. Então, isso é importante entender porque, né, no caso dessas questões. Na verdade, não é porque, nós não são chamadas assim, tá? E isso é normalmente no tecido muscular que acontece isso, porque em outros tecidos assim não muda muito, com exceção do sistema, no caso, sistema nervoso, né, que muda também um pouquinho na nomenclatura da célula dela, ou seja, do neurônio. O músculo estriado esquelético, né, falando aquilo que tínhamos visto no slide anterior, células longas, no caso, podem ser cilíndricas, multinucleadas, são características gerais que nós tínhamos falado, e as estriações. Isso aqui é importante, viu? Saber qual das células que nós vamos ver agora no tecido muscular é a que tem estriação, que tem algumas ou uma que não tem, né, no caso. Aqui esse desenho, né, que, enfim, ele mostra os tipos dos cortes longitudinais, no caso dos três tipos de células que a gente que está falando, né, no sistema muscular, no caso. Essa daqui é peça-chave, viu, pessoal? Então, isso aqui é muito importante. Todo livro de histologia, de citologia, de fisiologia, até de anatomia, tem essa figura. E o entendimento dela é de vital importância, porque com isso nós estamos... Tudo que a gente fala é basicamente essa figura. A gente fala da figura, é só isso daqui, toda a nossa aula. Então, nós, tanto anatomicamente, como vocês estão vendo, na parte macro, como na parte micro,
né? Na citologia e histologia, é importante o entendimento dessa estrutura, no caso, né? Então, como que está envolvido, no caso aqui, essa camada mais externa, que é o músculo, né? Tem o músculo, e ele está envolvido aquelas, no caso, aquelas camadas, né? Como é o epimício que está envolvendo, epi, né? Epitélio, epi, em cima, é a última. Então, o epimício está envolvendo, está cobrindo quem? O músculo. Dentro desse músculo, a gente vai apresentar o quê? Fascículos musculares. Esses fascículos musculares estão envolvidos por quem? Pelo perimício. Esse perimício envolve cada fascículo, tá? E o epimício, professor? O epimício envolve cada grupo muscular, ou cada músculo presente, tá? Ah, mas professor, a gente quando vê na anatomia macroscópica, a gente vê umas regiões do nosso corpo que são bem brancas. É isso que o senhor está falando? Que é o epimício? Aí muda um pouquinho, tipo, quando vocês veem o sistema muscular, no caso da parede abdominal, no caso você vê que pelos desenhos tem uma parte branca, né? Isso aí, pessoal, vocês já sabem o que é, né? São as fáscias. Ah, professor, isso é um epimício? Não. A fáscia já é uma estrutura maior. Embaixo dela, e uma camada assim, porque o epimício, o perimício são camadas muito finas, tá? Não confundamos, não se confundam isso, que fáscia é igual que epimício, não é não. Elas podem estar constituídas pelo mesmo tecido, né? Tecido conjuntivo fibroso, mas elas são diferentes, no sentido de espessura, no caso, tá? Isso é uma questão que a gente não esqueceu de falar, mas a gente está falando novamente. Bem, o perimício, né? Dentro, no caso desse fascículo, vamos ter, né, a unidade funcional do tecido muscular, que é a fibra ou célula muscular, é a mesma coisa, né? Fibra ou célula muscular, tá? E dentro dessas fibras ou células musculares, elas também têm, no caso, vão ter um recobrimento. No caso, como aqui está mostrando, né? A célula. Esse recobrimento vai ser chamado de endomício. É o endomício, a parte mais interna, endomício. E dentro, né, desse recobrimento que tem as células musculares, elas são compostas também pelo quê? Pelas miofibrilas. Lembra das miofibrilas? Então, é um pouquinho de coisa a mais, né, que a gente está vendo. Todas elas são importantes porque todas elas trabalham no processo de contração e relaxamento muscular, tá? Aqui ela identifica algumas estruturas, né, que a gente tinha falado aqui, que era o sarcoplasma, que era, ver, 1, 2, 3, era o sarcoplasma ou citoplasma, tá? No caso. E o núcleo, obviamente, né? Lembrando que o núcleo das células musculares, ela, dependendo do tipo de célula muscular, ela pode ser lateralizada, né? Ela fica do lado do sarcolema, da parede citoplasmática. Tá? Só lembrando disso. Essa figura é chave, viu, pessoal? Se eu fosse você, estudaria bem essa figura. Bem, e isso aí nos desenhos, né? Mas como que ela se observa, no caso, no esqueleto? No caso, no esqueleto, né? Na figura histológica. Esse aqui nós tínhamos falado, né? Que é conformado pelos fascículos. Se a gente observa, tudo isso que eu estou marcando aqui são os fascículos, obviamente, eu estou marcando bem por cima, né? Na verdade, esse até aqui, tá? Então, os fascículos. Aqui tem outro fascículo. E aqui tem outro fascículo. Aqui tem outro. Então, tem vários, né? No caso dos fascículos. Ah, professor, e os fascículos eram envolvidos por que mesmo? Os fascículos, quem se lembra? Se o músculo era pelo epimício, o fascículo era por quem? Pelo perimício, né? Então, toda essa camadinha, imaginamos aqui, deixa eu até mudar a cor. Aqui, toda essa camadinha que vai envolver, no caso, todos esses fascículos, cada um, né, por cima, vai ser chamado de quê, pessoal? De perimício. Olha, ele está aqui, bem, protegendo, separando.
E isso é uma questão, né, dessas camadas que tem, ela é uma questão mais de proteção, como nós tínhamos falado. Muito de proteção, né, dessas regiões musculares, para que elas também não tenham problema nos processos, durante os processos de contração e relaxamento. E o que mais podemos observar na figura que nós tínhamos falado? Ou essas questões azuis aqui, né, são que tem tudo a ver com a, como eu falei para vocês, com a questão do sistema nervoso central, com a junção, tá? Que seria basicamente os axônios mielínicos, né? Que aqui estamos observando, né? Agora, eu peguei uma região aqui e fui a fazer um quê? Um zoom, né? No caso, para ver mais de perto. E que nós observamos nela aqui? A formação, a conformação, no caso, dessas células musculares. Você pode observar que a célula, o núcleo, você observa que todos os núcleos, eles são o quê? Lateralizados. Se elas estão em quê? Em conjunção com quem? Aqui dá para ver pouco. Elas estão do lado de quem? Do lado do sarcolema. O que era o sarcolema, pessoal? O sarcolema era já esqueci, a membrana citoplasmática, a parede celular, né? Então, o núcleo sempre vai ficar do lado dela, né? Imagina, né? E que outra questão importante que nós tínhamos falado? Era a parte que ela tem vários lados, né? No caso, elas são, né, um pouquinho, elas não têm uma estrutura arredondada, isso aqui é obviamente um corte transversal, né? Mas, no caso, elas têm um contorno de uma forma poligonal. No caso aqui, isso que nós tínhamos falado, né? Elas têm, imagina, como se fosse um, dois, três, quatro, cinco, um pentaedro, no caso. E aí vai mudando de célula para célula. Tem algumas células que podem são hexaedros, porque tem 6 lados. E assim vai, né? Isso é característico, isso é normal numa célula muscular. Por quê? Por causa de que ela contrai e relaxa. Então a movimentação dela é muito grande. Tá? E por que, professor, o núcleo ele tem que ficar lateralizado? Isso é por causa também da contração e o relaxamento, porque se ela ficasse no meio, ela poderia sofrer algum problema durante os processos de contração e relaxamento. Então, o melhor que aconteceu é ele ir para as partes lateralizadas. Tá? Bem, isso aqui nós tínhamos falado, né? A classificação, musculatura lisa, o músculo liso, o músculo esquelético e músculo cardíaco. Lembrando que esses dois últimos, eles são também chamados estriados, né, no caso. Músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco. Que na verdade não deixa de ser a mesma coisa, só que a musculatura cardíaca, ela é somente um tipo específico no caso, que só acontece no músculo cardíaco, tá? Beleza. Aqui é a musculatura lisa, né? Que nós tínhamos falado histologicamente como elas são. O importante é ressaltar no que? Importante ressaltar nas características. Isso aqui é muito importante, pessoal. A regulação. Eles são regulados por quê? Normalmente, todos os órgãos, sistemas, células, eles são regulados ou eles seguem ordens diretas do sistema nervoso. Alguns são do sistema nervoso, grande parte do sistema nervoso autônomo, no caso, como é o músculo liso, aí, e o músculo esquelético são já que pelos nervos cranianos e espinhais, no caso. Só para destacar, no caso, a forma, né, de musculatura lisa e fusiforme. Essas características são importantes, e principalmente os exemplos, tá? Porque são nesses exemplos que você vai identificar onde que estão onde se encontra essa musculatura lisa, né? Esses músculos lisos estão presentes no tubo digestório, nos brônquios, vasos sanguíneos, útero, pele e aparelho excretor, que são, né, no caso, a grande parte deles são órgãos de contração
no caso involuntária, né, como estamos falando aqui. Então, não precisam, no caso da gente, né, para entender isso. Aqui a forma, já tínhamos falado. O músculo esquelético, agora, ele, como falamos, regulado por quem? Não esqueçam isso, é muito importante. Nós tínhamos falado, assim, de uma maneira bem geral, dos 3 tipos, né, que podemos encontrar. Obviamente, no homem, é tudo vermelho, ao escuro, dependendo. Mas se você põe a pensar em outro tipo de músculos, imaginemos dos outros seres vivos, ele já muda, né, no caso, muda bastante. Aqui a forma, né, as estriações, né, tínhamos falado dessas estriações também, que são as linhas, né, no caso. Aqui nós tínhamos falado aquela pergunta, vai que cai na prova, pessoal, por que dentro dos 3 tipos de musculatura esquelética, elas apresentam diferentes tipos de colorações, umas mais avermelhadas, outras mais brancas? Por que vocês vão colocar? Pela resposta que se encontra aqui, né, no caso aqui embaixo. Pela presença de que tem bastante mioglobina, aquelas que são carnes músculo, né? Mais escuro, mais vermelho, que tem bastante mioglobina e mitocôndrias presentes. E agora, a questão no caso da carne branca, né? Fala de frango, no caso, porque não é porque ela tem menos, mas tem o suficiente para ela interagir, no caso. Tá? Aqui o formato das células musculares estriadas esqueléticas, no caso. Tá? Lembrem as estriações, né? Essas linhas, não esqueçam as estriações, no caso. Multinucleadas, elas podem ser multinucleadas, se você observa aqui, né? Aqui podemos observar que tem 2 tipos de cortes, porque, como falamos, as fibras musculares estriadas, elas podem estar em disposições tanto longitudinais como circulares, né, no caso. Aqui os cortes foram feitos, essa região que está mostrando aqui é tudo transversal, e essa outra que é mais longa é longitudinal, tá? Para fazer esse reconhecimento. Aqui só mostrando o corte transversal, né? No caso, né, observar essas estriações, né, aqui está presente, você observa com assim, bem bacana, né, como estão essas estriações. E os núcleos presentes, aqueles núcleos roxos, obviamente. Bem, aqui mesma coisa, né, só a gente vai falar dessas bandas, a banda C já tínhamos falado um pouquinho na outra aula. Músculo cardíaco, regulado pelo sistema nervoso central. O exemplo, né, houve somente no coração que eles têm. Elas são plurinucleadas também, né? Contração rápida e involuntária. Apresenta estriações também visíveis. E ela possui o quê? Um disco intercalado. Já é uma coisa um pouco diferente. Um disco intercalado, tá? No caso, aqui, como reconhecemos o disco intercalado? Porque, como eu falei, o disco intercalado, ela separa cada célula da vicinha. Então, é uma linha mais escura. Diferente das estriações, que são linhas mais finas, tá? Somente se você observa aqui no desenho, você pode observar. Além do mais, você vê que tem uma ligação entre cada célula, ela se baseia em quê? Na questão da anastomose, não esqueçam isso. Imagina a pergunta, que célula muscular ela apresenta anastomose? Aí você vai pensar, a lisa? Não. Vai ser aqui a esquelética? Também não. Então, só pode ser aqui a fibra muscular estriada cardíaca. É a única que apresenta essas anastomoses entre cada fibra dela. Importante isso, viu? Bem, aqui só mostrando, né, a questão do que a gente vai falar aqui, né? Basicamente, como é essa conformação dessas fibras musculares estriadas cardíacas, né? Estamos observando aqui. Aqui dá para observar muito bem as estriações, se vocês podem ver os núcleos delas,
Obviamente, também tem outras coisinhas aqui sobrando, né? Que vão ser com hemácias, podem ser até células de defesa, porque as células de defesa, elas podem estar por aí observando, são as que ficam checando especificamente os mastócitos, né? Principalmente. São elas que vão avisar, né, quando acontecer algum problema ali para chamar uma inflamação, né? Bem, já tínhamos visto essa parte, né? Como observar sempre as fibras em feixes que elas estão observando, estão posicionadas, os núcleos, os discos intercalares transversais às fibras, que vamos observar aqui. Então, é amarelo que tínhamos falado, é o que? Os discos intercalados, que é mais escuro, você percebe, né? Aqui tem outro aqui também, ó. Tem vários, na verdade, né? Mas eu só marquei aqueles que estavam assim mais visíveis, né? Com três você já reconhece, mas tem vários aqui, você pode ver. E em verde os núcleos, né? Você vê um núcleo grande, bonito, né? No caso, que conformam essa fibra muscular estriada cardíaca. Se ela sofrer morte celular, esquece. Vai ficar assim um vazio, um espaço branco, que, como lembra, falei para vocês, vai ser preenchido primeiro por colágeno, no caso tipo 2. Depois ele vai chamar a formação de uma cicatriz de tecido fibroso. E aí o músculo cardíaco perde quê? Ela perde contratilidade. Pensa, então, tudo isso vai gerando problemas para esse coração, no caso. Bem, aqui só falando dos discos intercalares, né, que eles são, né? No caso, podemos observar bem eles nas bandas. No caso que está aqui, que nós tínhamos falado novamente, são as mais escuras. Até às vezes a gente, pessoal, confunde. Não, professor, isso aí é uma mancha, uma sujeira. Não é não, pessoal. Isso aqui é os discos intercalares que estão presentes nessas fibras. Ah, mas eu vi isso nas lâminas laboratórias, assim, mas era em uma fibra muscular? Beleza, mas se não era em uma fibra muscular, não era, era sujeira. Aí sim eu concordo com você que era sujeira. Tá, pessoal? Aí deixa eu passar agora. Até aqui alguma dúvida? Acho que não ficou muita, não ficou dúvida, mas não sei, né? Vocês que tem que me responder essa parte. Ficou dúvida, pessoal? Assim, uma coisa assim. Todo mundo está dormindo, né? Alguém aí para falar alguma coisa? Não tem dúvida não, professor. Beleza. Acho que o povo tá meio com vergonha de conversar na aula. Hã? Acho que o povo tá meio com vergonha de conversar na aula. Ah, não, mas agora pode perguntar. Beleza, eu vou colocar o próximo então aqui. Bem, agora vamos falar, né, da questão mais importante dessa aula 2. O principal é o que? O processo de contração muscular, né? Acredito que muitos de vocês já observaram um vídeo, né, gente? Se eu fosse vocês, ó, revejo esse vídeo. Que ele é muito importante porque ele fala de forma bem descontraída e bem tranquila a parte da contração muscular, tá? Bem, aqui no caso, estamos falando um pouquinho mais assim, saindo um pouquinho, porque a parte um pouco anatômica, né, microscópica, mas a gente fala um pouquinho, né, da parte fisiológica, mas nada que ajude, porque essa questão às vezes pode ser um pouco chato, né, mas estamos aqui. Então, os filamentos, a unidade no caso de contração vai ser o sarcômero, né? Você lembra que o sarcômero está dentro de quem? Está dentro das miofibrilas, tá? Então, está dentro da miofibrila. E vamos ter dois tipos desses filamentos principais, né? Que são proteínas, no caso, actina e miocina. Lembrando que a miocina é o filamento espesso, mais grosso, e a actina é o filamento delgado. Eles trabalham nos processos de contração muscular. Além deles, né, temos também, né, a tropomiosina e a troponina também, né? Mas eles, né, cumprem uma função também um pouco diferente.
mas estão envolvidos também dentro do processo de contração. Tínhamos falado também, né, onde esse sarcômero se situa, né, no caso, entre as linhas, né, vamos até colocar a figura aqui mais fácil. Aqui novamente, né, o tendão, o músculo, aí vai para o fascículo e tudo aquilo que tínhamos falado antes, chega às fibras musculares, dentro das fibras musculares vamos ter as miofibrilas, e dentro da miofibrila, né, que está mostrando aqui, vai ter essa unidade funcional da contração, que é o sarcômero, que toda essa região aqui, todo isso aqui é o sarcômero. Esse sarcômero é uma junção entre quem? Entre filamento grosso e filamento delgado. Qual que é o filamento delgado fino? É a actina. E qual que é o filamento delgado grosso? A miosina. Tá? Eles estão dispostos dessa maneira aqui, como estamos observando. Uma coisa interessante, né, que eu tinha falado para vocês, quando a gente faz o processo de contração muscular, a gente pensa assim que o músculo vai enrugar, né? Mas não enruga, né? Na verdade, isso somente acontece nessa parte do sarcômero, que ele se distende, né? E se contrai e relaxa. Mas nas outras partes dos músculos, né? No caso já no fascículo, no próprio músculo, isso não acontece isso. Tá? Essa contração mesmo somente vai acontecer na miofibrila, no sarcômero, né? Entre a actina e a miosina. O resto não é visível. Porque se já pensou se nossos músculos mesmo, os fascículos, fizessem também esse enrugamento, a gente viraria, né? Quando vai fazer força, nosso braço, nossos músculos estariam todos enrugados. Né? E aí se veria bem diferente, né? Tá? Aqui só mostrando para vocês, aqui a unidade, eu vou mostrar aqui isso peça-chave, né, no caso, porque estamos mostrando o quê? Eu vou mostrar, no caso, o filamento mais fino na parte de cima, ele seria quem? Actina, né? Essa actina, ela também tem conformado o quê? Outras subestruturas, que são o quê? As troponinas e as tropomiosinas, tá? Elas cumprem papel fundamental durante a contração muscular, cumpre. E na parte de baixo, né, já aquele filamento mais grosso, é o quê? É o filamento grosso de miosina. A miosina também ajuda, né, no caso do processo de contração, mas o que é o mais importante dessa miosina? Ela tem essas pontes. Você vê que está saindo com umas pontes e uns bracinhos? Isso aí são o quê? São as pontes da miosina. Elas vão entrar em contato com quem? Com a actina durante o processo de contração. Aliás, elas estão em todo momento aqui. Nós estamos em contração em todo momento. Todo momento está fazendo contração. Então, a actina e a miosina, elas não param de se mexer. Tá? Até mesmo você está dormindo, elas seguem, continuam. Então, imagina como é que é o funcionamento. Aqui estou mostrando, né, novamente a estrutura do sarcômero, né? A fina é a actina, o filamento grosso é a miosina, não esqueçam disso. Essa junção neuromuscular é como se posiciona, no caso, o neurônio, né, que vai enviar a resposta frente a um estímulo, né? No caso aqui na figura é bem mais bonitinho observar. Você está observando todo isso que estamos marcando aqui é tudo o neurônio. Esse neurônio vai se juntar no músculo através dos bulbos. Você vê como uns dedinhos, né, que vão encostando na própria fibra muscular, né, no músculo, né, na verdade. Elas são que vão formar